Se hoje você perdesse seu emprego e tivesse uma oportunidade única na vida, você teria dinheiro para agarrar essa chance ou você deixaria ela passar por falta de planejamento financeiro? Em 180 dias, você pode transformar a sua realidade financeira e eu vou te guiar nesse caminho. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Eu sou a Gabi, eu criei o canal Investindo Sem Fronteiras, onde eu ajudo brasileiros que moram aqui na Europa a cuidar do dinheiro de uma forma muito mais saudável. Aqui a gente trata sobre dicas de investimento, sobre mentalidade e sobre crescimento a longo prazo. E hoje eu tenho um convite para lá de especial e é para você que mora em qualquer lugar do mundo. Então, de onde quer que você me assista, você vai conseguir seguir os desafios que eu vou trazer aqui nesse vídeo para mudar em 180 dias a sua realidade financeira. Só que para a gente entrar no assunto desse vídeo, eu vou ter que te contextualizar um pouquinho da minha história. Lá no Brasil, uma recém-formada em Direito, tinha acabado de ser aprovada na OAB e estava trabalhando já como advogada júnior. Aconteceu que depois de 3 anos no mesmo escritório, eu fui demitida. Naquela época, eu estava recém-formada, estava perto de fazer meus 24 anos e eu pensei, gente, já tem tanto tempo que eu tô atrás dos meus documentos da cidadania italiana, deixa eu agilizar esse processo e me mudar para a Itália para reconhecer essa cidadania. Porque se eu não sair daqui agora, eu vou acabar encontrando um outro escritório para trabalhar e eu nunca vou realizar esse sonho. Eu não queria ter sido demitida, eu fiquei bem abalada na época, mas eu entendi também que aquilo podia ser um sinal de Deus me falando, minha filha, você quer realizar esse sonho? Então vai e brilha. A única coisa que me possibilitou de ir para a Itália e realizar esse sonho foi o fato que eu tinha uma reserva de emergência. O meu acerto, ele me ajudou a pagar os documentos e a minha ida. Só que mesmo assim, gente, não era o suficiente se eu não tivesse uma reserva de emergência lá na época que me desse uma segurança de poder chegar na Itália e não trabalhar assim que chegasse. Porque eu não sabia se eu ia conseguir emprego e nem quanto tempo levaria para conseguir reconhecer a minha cidadania. Com muita sorte e também muito estudo no Duolingo, porque eu cheguei na Itália desesperada sem dinheiro, eu consegui um emprego para trabalhar como garçonete em um restaurante lá, com um italiano basiquíssimo que eu mal sabia falar meu nome, mas deu certo. Naquele momento, eu poderia ter viajado muito mais pela Itália. Eu viajei sim, mas não tanto quanto outras pessoas que estavam lá fazendo a cidadania e tanto quanto eu podia. Qual que era a minha preocupação naquele momento que eu cheguei lá? Eu gastei toda a minha reserva de emergência, eu preciso repor ela de novo porque vai que alguma coisa acontece. Hoje eu tenho um emprego, mas eu não sei amanhã. E eu tava lá trabalhando sem um contrato de trabalho, eu não tinha direito nenhum. Minha cidadania, ela tava quase pronta. Então assim, eu realmente tava bem desesperada com dinheiro, tava curtindo o máximo que eu podia, mas assim, indo para lugares baratos, não saía tanto quanto eu podia, porque eu tava estudando o italiano e ainda tentando ali repor a minha reserva de emergência, porque eu tava com muito medo de alguma coisa acontecer e eu ter que voltar pro Brasil antes de realizar meu sonho. Naquela época, eu tinha colocado na minha cabeça que eu queria fazer um mestrado. Mas para fazer um mestrado, eu sabia que eu precisava de inglês. E eu não tinha inglês do Brasil. É assim, eu sempre estudei na escola, cheguei a fazer aula particular, mas nem se compara a vivência ali de um país onde você tá em contato com a língua o tempo todo. Então eu decidi vir para Irlanda, que é onde eu tô já há 5 anos. Quando eu cheguei na Irlanda, de novo sem dinheiro, porque eu só fiquei 4 meses na Itália, eu só tinha ali o suficiente para pagar o curso, porque eu vim para cá com a meta de estudar. Então, apesar de eu ter a cidadania italiana, eu ainda fui para uma escola de inglês tradicional e eu tinha vida de estudante. O meu primeiro trabalho foi como babá. Eu cuidava de um bebê de 8 meses e de uma criança de 3 anos. Então, assim, pensa, o meu inglês péssimo, também do Duolingo antes de chegar na Irlanda, e assim, me virando comendo Tesco Pizza, que na época era 61 centavos, porque era o que eu tinha dinheiro para pagar. Eu dividi o quarto com mais 3 pessoas, um quarto bem pequenininho. De novo, eu só vim para Irlanda porque eu consegui juntar o suficiente lá na Itália para dizer, não, por mais que o custo de vida na Irlanda seja caro, eu vou chegar lá, eu vou dar um jeito de trabalhar, até porque aqui na Irlanda eu já sabia que teriam muitos brasileiros que poderiam me ajudar a encontrar um emprego, e eu também faria amizade na escola. Então eu pensei, vai dar tudo certo, tá nas mãos de Deus, se for para ser, vai ser. E eu vim pra Irlanda. Nisso, comecei a trabalhar com essa família, comecei a juntar dinheiro de novo, porque eu não sabia o que ia acontecer depois. Poderia ter viajado e saído muito mais aqui na Irlanda. Quando eu cheguei, eu adorava ir pra Dices porque era o lugar que eu podia pagar a bebida. Era a vida de intercambista mesmo, de uma recém-formada que estava ali se virando para realizar o sonho. O que aconteceu 3 meses depois que eu cheguei aqui na Irlanda?
o Covid. Eu não podia mais trabalhar. Eu estava num contrato de trabalho ali informal. Naquela época, quando tudo fechou, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente não sabia que o governo ia ajudar as pessoas. A gente não tinha consciência nenhuma. O que eu pensei, já que eu tenho aqui uma reserva de emergência que me garante alguns meses, eu vou ficar na Irlanda para não ter que voltar para o Brasil, porque eu sabia que se voltasse, eu encontraria um outro emprego lá e eu nunca mais ia voltar para morar na Europa. E eu queria fazer a Europa dar certo. Eu tenho a reserva de emergência, então eu posso fazer essa escolha. E aí, no fim das contas, tudo deu certo, tanto que eu tô aqui até hoje. Mas onde que eu quero chegar com essa história? Se não fosse a minha reserva de emergência, tanto no Brasil quanto aqui na Irlanda, eu teria que ter desistido do meu sonho de morar na Europa e ter voltado pro Brasil, porque eu não ia ter nenhuma gordurinha ali para ter o poder de dizer o que eu quero, de fazer a minha vontade prevalecer, porque eu ia estar sujeita às circunstâncias da vida. E, gente, as circunstâncias da vida, elas vão ser positivas, mas elas podem ser negativas também. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu não estava prevendo ser demitida, eu não estava prevendo Covid. E mesmo assim, essas coisas aconteceram, e se não fosse a minha reserva de emergência, eu teria que ter voltado para o Brasil e desistido do meu sonho. Desde muito novinha, eu tinha essa cabeça de que ter uma reserva de emergência era uma coisa muito importante. Porque, por mais que aquele dinheiro fosse pouco, se alguém olhar hoje em dia e falar assim, nossa, Gabi, isso não era assim tanto dinheiro, para mim era muito. Eu juntei o dinheiro da minha reserva de emergência para ir para Itália sendo estagiária. Eu juntei o meu dinheiro de reserva de emergência da Irlanda sendo garçonete na Itália, onde o salário é mais baixo que da Irlanda e onde o salário mínimo também é mais baixo que da Irlanda. Se não fosse essa mentalidade, eu não teria realizado o meu sonho que é estar aqui hoje, falando para vocês. Mas agora, eu quero te desafiar a fazer o mesmo que eu fiz. Em 180 dias, eu quero te ajudar a construir sua reserva de emergência para que se alguma coisa aconteça com você, você tenha o poder de escolha entre escolher um sonho ou ficar numa realidade que já não te faz mais feliz, que você possa escolher realizar o seu sonho acima de tudo. Porque no fim das contas, gente, organização financeira e mentalidade em relação ao dinheiro é isso, é nada mais do que poder de escolha em situações muito difíceis que a gente acaba enfrentando na vida. Então assim, durante o desafio, eu vou te propor ações muito simples, onde você pode aplicar no seu dia a dia e dessa forma você vai conseguir guardar mais dinheiro para construir a sua reserva de emergência. No primeiro desafio, a gente vai definir a sua reserva de emergência. Quais são seus custos fixos? E quanto que você precisa para passar o mês? Nos custos fixos, você vai contar o seu aluguel, a conta de luz, o valor médio que você gasta com comida, o valor da creche do seu filho, tudo aquilo que você precisa pagar no mês. No custo fixo, não entra a conta do Netflix, não entra ali o seu delivery do mês. Por quê? Porque se você por acaso perdeu o emprego, essas são as primeiras coisas que você pode cortar para economizar. Então assim, custo fixo é aquilo que não tem jeito. Você perdendo o emprego ou não, você tem que pagar aquelas coisas porque você precisa delas para viver. Então o ideal é que a reserva de emergência ela cubra de 1 a 6 meses do seu custo básico de vida. Então você vai definir, o meu trabalho ele é estável, eu acho que eu preciso de só 3 meses. Ok, 3 meses já é o suficiente para você. Mas você é uma pessoa que está aqui na Irlanda, por exemplo, e trabalha por hora, e o trabalho não traz muita segurança assim, então talvez seja melhor você ter 6 meses. Você vai definir ali quanto que você precisa ter, e esse vai ser o primeiro passo. Primeiro, a gente tem que ter clareza do objetivo, e esse vai ser o seu objetivo final. A dica número 2 é que você vai anotar todos os seus gastos pelo período de 30 dias. Comprei um cafezinho? Anota. Foi no mercado e comprou um creme? Anota. Comprei um chocolate ali na padaria? Anota. Todos os gastos durante 30 dias. Dessa forma, muita gente vai se chocar com aquilo que vai ver no fim do mês. Às vezes você vai acabar percebendo que você paga por coisas que você nem utiliza. Então assim, é muito importante fazer esse trabalho de olhar o seu extrato do cartão, de olhar tudo aquilo que cai na sua conta com regularidade, para você saber exatamente onde seu dinheiro está indo. Você vai ter que fazer essa análise no desafio 2. No desafio número 3, você vai estabelecer um limite semanal de economia. Então vamos supor, se hoje você não guarda nada e você mora aqui na Europa, você pode decidir, por semana eu vou guardar 50 euros, eu vou guardar 100 euros. Mas lembra, gente, que tem que ter um esforço real nisso aí, porque o desafio são 180 dias.
Então você vai ter que realmente falar, não, eu vou aqui ser o dono da minha vida, eu vou ser o dono e o responsável pelo meu sucesso financeiro, e isso vai ser refletido nas suas ações. Então assim, você realmente tem que querer mudar de vida financeira. Então você vai ali colocar uma meta que ela é atingível, mas ao mesmo tempo que ela realmente te traga ali uma dificuldade de cumprir, porque significa que você está colocando esforço nela. No desafio número 4, você vai cancelar um gasto desnecessário por mês. Então 180 dias, 6 meses, são 6 cancelamentos de coisas que você não usa. Posso te dar um exemplo que eu fiz recentemente? Eu estava pagando o streaming do Disney Plus, da Netflix e da Amazon. Mas, gente, eu nem tenho tempo de assistir tudo isso. Eu fui lá e refleti. O que eu assisto mais? Atualmente, o que eu assisto mais é o Netflix. Então, eu cancelei a Amazon e eu cancelei o Disney Plus. E aí, eu fui conferir o meu Netflix e eu vi que eu estava pagando a assinatura Premium. Mas eu não preciso de tantas telas. Eu tenho uma TV na minha casa e eu sou a única pessoa que assiste na minha conta. Então por que eu estava pagando a conta para várias pessoas? Não fazia sentido. Então eu também mudei meu tipo de assinatura para ser uma assinatura mais em conta. Talvez naquele momento que você estiver fazendo o desafio 2, você já vai identificar várias coisas que você paga e que você não utiliza. Uma delas que muita gente paga e depois no fim das contas acaba não indo é a academia. Então se você tiver algum plano de assinatura assim na sua conta que você vai ver, vai identificar e pensa, isso não faz sentido ter aqui, que realmente não faz. Você cancela e a partir do momento que você decidir, quero assistir Disney Plus de novo, você pode trocar de assinatura e cancelar o Netflix para ir para Disney Plus, por exemplo, ou ter as duas. Mas aí vai fazer sentido, entendeu? O que a gente está fazendo aqui é cortar coisas que não fazem sentido mais. Agora, a quinta e última dica desse vídeo é, você vai pegar coisas dentro do seu guarda-roupa ou dentro da sua casa que você não utiliza mais e vai vender. Nem que seja baratinho. Tem um livro lá que você já leu, que você não vai ler de novo e que você pode vender por 5 euros ou por 5 reais. Não tem problema. Isso já é um dinheiro que você não teria. Então tenta ver o que você tem na sua casa para vender e dê um jeito de vender. Leva no bazar, faz grupo de WhatsApp, posta no Instagram, venda coisas que você não utiliza mais. Agora, eu quero que você me conte aqui nos comentários o que é mais difícil para você na hora de guardar dinheiro. Quais os desafios que você está enfrentando? São ali os gastos imprevistos que vêm e que roubam todo o seu dinheiro? Ou é a falta de organização que está dificultando você conseguir visualizar para onde seu dinheiro está indo? É a sua ansiedade de comprar coisas novas? Me diz, qual que é a sua maior dificuldade? Eu quero postar uma série de vídeos de acordo com o desafio dos 180 dias, baseados nas dificuldades de vocês. Então você vai me trazer o problema e eu vou tentar te trazer uma solução que pode te ajudar a lidar com esse problema de uma forma mais efetiva. Gente, lembra, o seu futuro e o seu futuro financeiro, eles dependem exclusivamente de você. Pensa lá, se eu não tivesse tido a reserva de emergência, eu não estaria realizando o meu sonho hoje, que é morar fora do Brasil. Então assim, ter uma reserva de emergência vai possibilitar você também de realizar sonhos. Então eu quero que você ande de mão dada comigo nesse desafio e que você veja o poder disso na sua vida. Não espera o desespero chegar, não espera aquele momento que ninguém quer passar e que acaba passando chegar para daí você pensar, poxa, eu deveria ter guardado um pouco de dinheiro, eu deveria ter uma reserva de emergência. Não, vamos fazer o básico primeiro e depois disso a gente pode entrar no assunto ainda mais profundo, que é investimento. Mas você precisa ter essa base, essa fundação, para que qualquer coisa que aconteça na sua vida, você tenha ali um preparo para lidar de uma forma melhor com isso. Então é isso, eu vou ficando por aqui e vamos colocar essas dicas em prática e vamos ver a mudança na nossa vida financeira juntos. Até uma próxima!